Wilson, por favor. Como diriam os operadores os operadores que são ursos, não é? Ou que gostam da baixa ou que gostam da alta, não é? Mas existe aí uma questão que a gente poderia tratar um pouco também, que nos afeta, que não é só a renda, não é? Que é a taxa, o que o padrão de taxa de juros hoje coloca como taxa do crédito rotativo do cartão de crédito está em volta de 700%. Ou seja, você tem hoje total incapacidade do cidadão que tem alguma dívida ter controle sobre a sua dívida, ter um controle sobre a sua capacidade de sobrevivência da sua família, não é? E isso já por si só já seria um escândalo, né? Mas ao outro lado, o professor Beluso nos lembrou da necessidade da formação bruta de capital, não é? E da taxa de investimento, não é? Que enquanto a China pode ter os seus confortáveis 35%, né? Nós raramente conseguimos ultrapassar os 20%. E como lembrou, hoje já estamos arranhando nos 17%. A questão da Luísa Trajano, né, nos lembra alguma outra questão, professor. Como nós encontramos hoje o movimento dos investimentos nacionais, ou seja, tudo que está sendo colocado em relação de política monetária é no sentido de não só haver um superávit primário, não é? Um câmbio flutuante e as metas de inflação, basicamente esse é o tripé que comanda a política monetária brasileira desde o fim do Plano Real, não é? E que não tem gerado, pelo menos na minha opinião, gostaria de ouvir a opinião do professor Beluso, não tem gerado um aumento de capacidade de investimento, não é? Ou seja, esse nível de manutenção da política monetária, ele tem sido mais, ele tem contribuído de alguma forma para o crescimento do país, ou ele tem deixado a desejar não só as expectativas do mercado financeiro, que essas são claras, a financiarização do capitalismo permite com que um rentista veja o seu dinheiro crescer sem mover uma palha. Mas aqueles empresários brasileiros que precisam enfrentar uma folha de pagamento, que precisam enfrentar, evidentemente, o cotidiano de manter a sua fábrica funcionando, de manter o seu comércio funcionando, né? Qual é a expectativa que esse tripé tem proporcionado? O senhor acredita que ele tem futuro? Isso vai poder caminhar nessa situação? Ou haverá, inevitavelmente, algum momento no futuro em que isso terá que ser repensado? Não é? A gente acompanhou, em 2008, com a crise, um processo de afrouxamento monetário, ou seja, a necessidade que a liquidez, que a política de crédito, não é, permitisse que novamente, para que a economia girasse, não é, ele não caísse no ponto morto, ela voltasse novamente a fazer e a ter estímulos para que isso ocorresse, não é? Esse estímulo fiscal hoje ele é extremamente combatido. Ele é visto basicamente como sendo uma política fiscal de gastos e basicamente uma política danosa à economia nacional. Será que dentro dessa visão existe saída? Existe alguma possibilidade da gente repensar a economia nacional fora desse tripé? Câmbio flutuante, metas de inflação e superávit primário? Professor Beluso, por gentileza. Agradeço. Eu acho que você traçou muito bem as impossibilidades que você indaga. E, na verdade,
se você for olhar o que aconteceu em 2007, 2008, eu posso dizer isso com uma certa... Aliás, eu almocei hoje com o autor dessa proeza. Falei que ia falar com vocês, o Guido Mantega. Nós almoçamos hoje, conversamos exatamente sobre a ação da política econômica em 2008. Ele estava lá, acompanhando as coisas, e ele, na verdade, deu um impulso no crédito, através do BNDES, uma capitalização com título da dívida de 400 bilhões, para que o BNDES pudesse alavancar e emprestar para que a economia subisse, a taxa de investimento subiu aí para 22%. A gente fala isso, acha que é muito, mas não é. 22% subiu. E aí, se a economia saiu rapidamente da crise de 2008, 2009, em 2010 cresceu 7,4%, pelo impulso que recebeu do gasto público, do investimento, etc. Né? E isso teve, e a economia, na verdade, depois da crise europeia, ela foi desacelerando um pouco, foi a 3,9%, e terminou em 2014, no ano da eleição, com 0,5% de crescimento, que é irrelevante, né? E um déficit primário. Aliás, a economia teve superávit primário durante todos os anos de crescimento, todos superávit primário. Só teve déficit primário em 2014, primeiro déficit. Muito bem, aí vamos examinar bem o que aconteceu para a gente ver com um exemplo como isso que você está dizendo é muito procedente. A pressão do mercado sobre que estava tudo errado, estava tudo... E a inflação estava em 6% ao ano, 6%. Estava um pouco, 6,5%, se não me engano, um pouco acima do teto da meta. Muito bem. E aí começou aquela pressão que estava tudo errado, estava tudo uma desgraça, que estava tudo um excesso de gasto. Eu não sei como é que pode ter excesso de gasto se você tem superávit primário. Eu não consigo entender, é difícil para mim a aritmética. Se, na verdade, você tem superávit primário, a receita foi maior que o gasto, não é isso? Não foi? É isso? Parece que é, né? Então, eles falaram excesso de gasto, que não sei o quê, tereré. Todos esses caras que escrevem na Folha de São Paulo, no Estadão, ficaram falando essas coisas. E a minha ex-aluna, minha amiga, tudo, Dilma Rousseff, caiu no conto do mercado, né? E resolveu chamar o Joaquim Levy, não gosto de nominar as coisas, para fazer o tal do ajuste. Foi o maior desajuste que eu já vi na minha vida. O PIB caiu 3,8% em 2015, você se lembra bem, claro, né? O déficit primário foi para 1,18% e depois caiu em 2016 para 2,5%, déficit primário. Eu nunca vi um negócio desse tão claro em relação a corte de gastos e você se lembra que os juros foram de 7,5%, eles foram para 14,25%. Lembra disso? Então, overshooting, Então, deram um choque, como eu comparo sempre com uma luta de boxe, em que um dos boxeadores está um pouco grogue, está meio assim, combalido, e aí ele vai para o corner, né? Para quem conhece boxe, o treinador no corner ele abana o lutador, dá água, etc. Mas aí ele foi para o corner e levou um murro do treinador, um murro na cabeça e desmaiou. Que é essa história da economia brasileira naquele período. Esse foi o ajuste. Então, a partir daí, o que aconteceu? Você fez o teto de, olha só, fez o teto de gastos, começou a constranger a economia de tudo quanto é jeito, taxa de juros em geral elevada, e a economia cresceu quanto nos períodos subsequentes? Não cresceu mais que 1,5%. Agora está prometendo crescer 1,9%. O Lula diz que espera 2,5%, espero que ele tenha razão. Se estiver executando alguns programas, como, por exemplo, esse término das obras paralisadas e outras coisas. Mas, certamente, se você não tiver uma recuperação do investimento público, você se lembra de qual foi o investimento público? A taxa de investimento no período
no período Geisel, chegou a 27%, a agregada. Você lembra disso? E quanto foi a participação no investimento? O investimento público era 8% do PIB. Hoje não é nem 1,5%. Como é que você trabalha uma economia assim, sem ter investimento público? E, além disso, por que eles são contra o investimento público? Porque eles que emite dívida. Agora, eles já perceberam que, quando você tem investimento público, o multiplicador, quando você investe, começa a construir uma nova estrada, ou seja, uma nova ponte, ou um novo porto, o que você quiser, né? Ou então fazendo a transição energética, você contrata o setor privado para participar e contrata trabalhadores. Esses trabalhadores vão gastar, é um multiplicador. Eles desconhecem que os efeitos líquidos de um gasto de investimento são, em geral, muito positivos do ponto de vista do conjunto da economia, porque você investe é uma coisa que você não tinha, é um gasto que você não tinha, você agrega um gasto, e esse gasto promove o avanço dos setores que são fornecedores, que são participantes dessa. Isso é a economia de mercado, monetária, financeira, capitalista. E assim funciona o giro da renda, nasce de uma ruptura com um investimento novo que gera mais renda, e as pessoas vão gastando, né? Vão gastando, uma em seguida a outra, né? Porque você precisa de trabalho, precisa de empresas que respondam ao estímulo que você fez. É isso. Professor Beluso, o Wilson, é interessante quando o senhor falou sobre o investimento público. Eu lembro que há um bom tempo, quando eu estava fazendo meu mestrado em economia, eu li um livro de um francês chamado Pierre Salamá, que era o Estado superdesenvolvido. Meu grande amigo, sabia? Pierre Bom, que Salamá, bom. O muito amigo. Estado superdesenvolvido, em que ele E, mostrava que a iniciativa privada, às vezes, não quer realizar o investimento, e quando o Estado o realiza, ela quer comprar a preço barato o que foi isso. realizado e se apropriar do ganho. Isso. Mas esse é um ponto bem interessante que o senhor trouxe, mas tem uma outra questão que eu acho que é importante e explorar um pouco o seu conhecimento sobre o fato, que é uma questão que, para o nosso corpo funcional, ela tem se feito muito presente, né? E eu acho que isso está muito vinculado à constatação que o senhor já apresentou, de que o processo de definição de um Banco Central autônomo é um processo que decorre da demonização da política e que se tenta despolitizar a política monetária, né? Interessante é que continuamos chamando de política monetária e não técnica monetária, mas queremos despolitizá-la. Então, a gente sabe que tem uma corrente de agentes públicos e privados que apostam nessa linha, né, e na qual a gente sabe que tem se inserido, pelo menos pelas suas manifestações, o presidente dessa casa, o senhor Roberto Campos Neto, né? Ele afirma sempre que as decisões do Copom são estritamente técnicas e que, portanto, é como se não existisse espaço para uma decisão diferente da que tem sido tomada. E isso acaba atribuindo uma responsabilidade ao corpo técnico da instituição pela tomada de decisões, como se não houvesse uma variável política na definição da taxa. Eu sempre me pergunto, quando isso acontece e alguém me pergunta alguma coisa sobre isso, eu digo, se for eminentemente técnica, não há necessidade de você ter uma votação no Copom, porque a técnica já indicaria para você qual a única taxa possível de ser definida como aquela que vai conseguir que os objetivos de combate à inflação, isso sem fazer crítica aos efeitos dessa política, eles vão trazer. Então, dentro disso, eu queria perguntar, como o senhor avalia esse discurso de neutralidade operacional que acaba escorando as decisões da diretoria colegiada no quadro técnico do banco? O senhor crê que, de fato, essas decisões são tão neutras e técnicas como se quer passar à imprensa, ou enxerga que sempre há uma decisão política envolvida nessa definição? E aí a gente não está falando de política partidária, não. É de política mesmo, de opção de quem ganha e quem perde, quais as variáveis que eu quero impactar para atingir um determinado objetivo. Exatamente. A questão central é essa. Ela é política no sentido que ela é uma dimensão da vida social.
Então, você tem que levar em conta os danos e favorecimentos que você produz dentro da sociedade, né? Se você gera uma política monetária que, sendo técnica, né? Aliás, falar em técnica, eu quero dizer que isso não é como você consertar o motor de um automóvel, né? Isso envolve a vida das pessoas. Então, ela não é técnica coisa nenhuma, né? Ela é uma decisão. Mas isso nasce, viu, Álvaro? O que está por detrás disso, do ponto de vista econômico, é a neutralidade da moeda. A moeda é neutra, certo? Ela, portanto, não produz efeitos colaterais na sociedade, a não ser aqueles que você quer. Então, a moeda é neutra. Aliás, a neutralidade da moeda está em todos os modelos neoclássicos, para não falar dos modelos de expectativas racionais. O que eles fizeram? Por que eles transformaram a moeda neutra? Eu escrevi um livro chamado A Escassez da Abundância Capitalista, né? Em que tem 2 capítulos tratando dessa tentativa de neutralizar a moeda. E eu chamo do demônio monetário. Por quê? Porque se a moeda é neutra, ela não produz efeitos patrimoniais nem de distribuição de renda. Mas o problema do demônio monetário é que, os austríacos também tentaram neutralizá-la o tempo inteiro, esse Hayek e tantos outros, que queriam uma moeda privada, ver se é possível, que é uma contradição em termos. Mas, então, essa neutralidade, o demônio monetário, o qual é o diabo da coisa que, em geral, as pessoas querem o dinheiro por ele mesmo, porque ele é o suprassumo do valor. Sem dinheiro não há valor. Você conhece algum cálculo de riqueza, por exemplo, ou de posição de uma empresa que não esteja relacionado com a situação do balanço dela, do balanço dela? O balanço dela é que diz se ela está patrimônio líquido negativo ou positivo, né? Então, isso é calculado como? Calculado de forma monetária. Então, e o objetivo dos empreendimentos dessa economia, o que é? Você começar com um certo poder financeiro e aumentá-lo, né? Então, querer o dinheiro pelo dinheiro é da natureza desse sistema. Então, a moeda não é neutra. Então, quando ele diz que é técnico, ele está se referindo a isso, que a moeda para ele é neutra. É como se fosse você trabalhar, digamos, um, um motor de caminhão, você mexe nele, mexe nas peças adequadas e aí dá tudo certo. E não é assim. Obrigado, professor. Eu creio que o Wilson tem algum ponto também a acrescentar sobre isso nesse debate, Wilson, por favor. Olha, primeiramente, eu gostaria de dizer ao professor Beluso que, como tricolor, eu fiquei chocado em saber a desproporção de palmeirenses no Conselho Monetário Nacional em tempos passados. Mas, Mas tinha alguns tricolores lá. então, provavelmente, entendeu? Mas, evidentemente, a gente, como diria o nosso Rubens Recupero, né? Essa parte a gente não toca. É isso. É isso. Professor, aproveitando mais um pouco a sua paciência, não é? Nesse momento em que a gente, como bem lembrou o Álvaro, né? O Banco Central ele também passa, a evolução do Banco Central, ele passa por um período em que nós estamos tentando encontrar não só uma situação institucional mais adequada, não é? A polarização política ela não só avançou na sociedade brasileira, e como é natural, mesmo entre os servidores do Banco Central, há colegas que pensam de forma diferente sobre situações e principalmente o modelo institucional que o Banco Central tem que se investir no futuro, não é? Uma autonomia de mandatos descasados
a forma pelo qual a política monetária possa ser implementada no futuro e que a gente pensa também que deva ser pensada de uma forma mais democrática, não é? A gente enfrenta preconceitos no sentido de que somos um país que ainda temos que caminhar muito no sentido de desigualdade social, no sentido de desenvolver instituições democráticas e também de criar oportunidades para a população, não é? A gente vem caminhando num processo de formação de renda mínima, não é? Que, por incrível que pareça, ainda é mal visto. É mal visto como sendo algo do século sobre os olhos do século XIX, ou seja, sobre algo que está havendo um desestímulo ao empreendedorismo, está havendo um desestímulo à capacidade de trabalho, não é? Mas que, na verdade, o que a gente vê hoje é que todo aquele projeto de país, não é, de desenvolvimento econômico, todo projeto de tornar o Brasil um país mais integrado às cadeias de valor internacional, não é, está sendo perdida, não é? Desde a década de 80, a gente tem acompanhado essa formulação, a década perdida. Isso foi nos anos 80 e, basicamente, se montava em cima da dificuldade da dívida externa. Hoje, os dilemas e os enfrentamentos são outros. A dívida pública interna e a maneira pelo qual a dívida pública interna poderá ser um instrumento ou não de nós ultrapassarmos a economia brasileira para uma fase melhor, uma fase maior, de mais investimento, não é? Como é que o senhor analisa o Brasil, e principalmente na economia brasileira, a forma pelo qual ela vai sendo gerida, a capacidade que o Brasil tem de iniciar um processo de combater os seus problemas econômicos e também se tornar um centro maior de investimento? Ultimamente, nós tivemos a visita da Ursula von der Leyen, não é, tentando as expectativas de fechamento de um acordo entre União Europeia e Mercosul, não é? Não sei se chegará a um bom termo, né? Mas, de qualquer forma, seria mais um passo que a gente precisaria ter, não é, para sair dessa, digamos assim, dessa claustrofobia em que vive a economia brasileira, e num processo em que apenas rentistas ganham, em que o sistema produtivo perde, em que a população não consegue reduzir a desigualdade social, não é? O senhor acha que a gente tem capacidade de dar passos adiante? Bom, Wilson, eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito importante, exigiria, na verdade, uma espécie de conferência, né? Eu vou fazer promover um debate pelo Instituto lá do IRE com 4 economistas sobre os desafios da reindustrialização brasileira, né? Eu acho que o Brasil sofreu a desindustrialização mais rápida observável nos últimos tempos, né? E essa desindustrialização tem 2 dimensões. Primeiro, as políticas adotadas depois do Plano Real. O Plano Real merece todos os méritos por fim da inflação, mas a gestão dele acabou entregando o Brasil a um processo de desindustrialização. A taxa de juros Selic durante o Plano Real, a taxa real Selic foi 22%, 22,5% ao ano, até 1999, com uma apreciação cambial brutal, no momento em que a China estava avançando. Então, nós viemos um mercado para exportação de produtos chineses, né? Sem dúvida, de exportação de produtos manufaturados chineses. Então, nós estamos com um desafio muito grande. Não é que o Brasil não tenha potencial,
mas eu acho que tem que ter um programa de reindustrialização, de investimentos na área industrial, de atração de investimento estrangeiro, que é mais complicado hoje, porque os Estados Unidos também estão num processo de reshoring, né? E a Europa também não está grande coisa do ponto de vista industrial. Na verdade, você teve um desequilíbrio nas cadeias e uma concentração extrema na produção industrial da China. Se você for ver o dado bruto, a participação da China na indústria manufatureira global é de 34%, maior do que a participação do PIB dela. O PIB dela tem uma participação de 17%. A indústria tem a produção industrial 34%. O Brasil já teve, no começo dos anos 80, foi o começo da década perdida, a participação da indústria, incluída a indústria extrativa no PIB, foi de 30 e poucos por cento. A indústria de transformação tinha 28%, hoje tem 9%. 9%. Foi uma devastação, né? Então, se você não tiver um projeto que tem que ser encaminhado de maneira muito segura, um projeto de reindustrialização, de avanço no investimento público em infraestrutura, que pode ter efeitos muito positivos, da transição energética, que também nós temos condições de fazer uma fusão, espero que seja possível, entre a Eletrobras e a Petrobras, porque a transição energética, com a energia eólica, a energia solar, tem muita chance de promover uma difusão tecnológica dentro da economia, né? Então, para dizer a verdade, tenho esperança, sim, mas é preciso que as políticas econômicas saiam desse cerco de Troia que foi feito contra o gasto público, contra o crédito, etc. Outro dia eu li um artigo de um sujeito que se chama Bernardo Guimarães, que escreve na Folha, que é professor da FGV, diz que o crédito subsidiado é muito ruim. É muito ruim, né? Porque prejudica as outras fontes de crédito que não são subsidiadas. É um negócio de hospício, né? É hospício. Então, eu acho que o bloqueio maior que a gente tem aqui é um bloqueio de concepções, é um bloqueio ideológico, no pior sentido da palavra. Obrigado, professor. Obrigado, Wilson. É importante a gente... Eu vou fazer aqui um fechamento e depois disponibilizar para o senhor, para suas considerações finais, professor Beluso, porque é bem importante os pontos que o senhor nos apresentou hoje aqui nesse debate, que permitem aos servidores da casa, e não apenas a eles, né? Porque esse vídeo também estará disponível no YouTube, eu acho que o Belcito pode confirmar isso, entender o debate que foi realizado aqui hoje com o senhor e a exposição de que a política monetária ela não é exclusivamente técnica, ela se utiliza de estudos técnicos para embasar a tomada de decisões políticas. E isso é muito importante que todos saibam, inclusive os servidores dessa casa, que os trabalhos que nós realizamos são trabalhos que servem de base para que as decisões, não só de taxa de juros, mas todas as decisões tomadas pela diretoria colegiada do Banco Central, as utilizem como fonte de informações que vão servir de base para as decisões políticas a serem tomadas, né? E que a economia política ainda existe, por mais que queiram reduzir a ciência econômica a simples modelagens, né? E a uma quantidade excessiva de palavrinha que a gente gosta, ceteris paribus, né? O resto tudo constante, isso aqui funciona. Então, eu agradeço ao senhor, o Belcito vai fazer o agradecimento final e passo a palavra para o senhor apresentar suas considerações finais com a mensagem que o senhor queira deixar para os servidores do Banco Central e para a sociedade em geral que vier a assistir essa palestra. Álvaro, com a sua licença, deixa eu só também me despedir e agradecer ao professor Beluso 2 minutinhos. Pode Pois ser? não, Wilson.
Primeiro, agradecer ao gentil a aceitação do convite, professor Beluso, né? Cujo, como sempre, a inteligência é algo que sempre nos brinda nas suas intervenções, não é? O professor Beluso nos lembrou de um economista que eu também tenho admiração, que era John Maynard Keynes, não é? E que não só, diziam as más línguas, foi o único economista que ganhou dinheiro na Bolsa de Valores, não é? Não se ouviu falar de mais ninguém que tenha conseguido essa proeza, não é? Mas que criou um mundo novo, que criou um mundo em função das possibilidades que se fazia, não é? Por ser muito distante da nossa vida, né? As lições da crise de 1929 às vezes ficam um pouco esmaecidas, não é? Ou seja, a maneira como muitas vezes economistas que diziam com o dedo em riste que o orçamento enxuto era a melhor solução para os trabalhadores que não tinham emprego, e que se eles não tinham emprego é porque não aceitavam os salários que o mercado lhes dava, não é? E que achava que, efetivamente, toda e qualquer purga na economia passava pela restrição, ou seja, não haveria nenhuma economia, nenhuma política econômica que não fosse centrada no ser humano, e sim centrada nos números de um balanço, centrada na letra fria dos contratos, não é? Keynes nos lembrou e nos ensinou que isso pode ser, que a ciência econômica pode ser bem melhor do que isso, não é? E isso foi o que também nos transmitiu o professor Luiz Gonzaga Beluso. Só agradecendo novamente, não é? E parabenizando o Sinal Rio de Janeiro, não é? Pelo brilhante evento. Muito obrigado, professor. Bom, eu não tenho como me despedir sem agradecer muito as perguntas que me suscitaram questões e, às vezes, frequentemente, eu duvido da minha sabedoria, das minhas sabedorias, mas quando você debate, é muito importante, o debate é muito importante, a gente aceitar os questionamentos e as perguntas que foram muito bem feitas, muito interessantes e muito apropriadas. Eu não sei se eu dei as respostas adequadas, mas eu tentei fazer isso dentro das minhas possibilidades e queria agradecer muito, muito mesmo a gentileza que vocês tiveram em me convidar para esse debate. Eu acho que se ele serviu para alguma coisa, eu fico feliz, né, que ele tenha tido alguma utilidade, né? E é isso que eu penso sempre como professor, na capacidade que a gente tem de suscitar questões para os outros, não é ensinar, é suscitar questões, provocar a dúvida e o pensamento. É isso que eu penso, né? Então, queria agradecer muito a vocês e fico aqui à disposição para, quando vocês quiserem, outra ocasião, para eu participar, eu participarei com o maior prazer. Muito obrigado. Obrigado, professor Belcito, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos que participaram, né? Avisando que a gente está gravando e vai ser colocado à disposição para todos que queiram reproduzir. Lógico, nós vamos divulgar e fazer um trabalho nesse sentido. Queria agradecer ao colega Wilson Ribeiro pela presteza, pela sabedoria, pela dedicação, ao nosso querido mediador Álvaro também, né, pela colaboração. Aproveito para agradecer ao Sinal, que nos forneceu, é lógico que é o Sinal de Salvador, né? Forneceu apoio também, foi participante. Através do José Leite, agradecer todos os demais do grupo e dos funcionários que deram apoio, né, para produzir esse evento. E, finalmente, eu queria dizer ao professor que ele deixa
aos servidores do Banco Central uma grande lição de como contribuir, né, com esse conhecimento, com a elegância com que ele debate o assunto, né, e que, efetivamente, nós não deveríamos ter feito só em 2 horas, e sim em 2 dias, porque sugar, aproveitar o seu conhecimento, realmente é de uma importância muito grande para que a gente continue a fazer esse debate. E apresentar aqui os nossos agradecimentos pela presteza, pelo tempo já dedicado, e o nosso respeito e admiração pelo seu trabalho. Então, é nesse sentido que a gente gostaria de encerrar e saber que realmente podemos contar com uma pessoa com conhecimento tão elevado quanto essa para debater um tema que é um tema muito árido, é um tema muito fechado, nós sabemos, mas que é preciso levar à frente. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Eu agradeço. Ok. Podemos encerrar, então. Encerramos. Obrigado. Um abraço. Abraço.